10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And even though we're getting older, remember what we said, that if the world was ending, no one cared. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso intensivão da reprodução. Antes de começarmos as palestras de fato, eu vou dar alguns avisos. Primeiro, lembrando que para obter o certificado, os ouvintes precisam ter 75% de presença nas palestras, o que vai ser comprovado por meio do preenchimento dos formulários de presença que foram e serão enviados ao longo das palestras. Hoje a gente vai ter mais um formulário de presença. O certificado vai ser enviado por e-mail junto ao formulário de avaliação do evento, em que a gente pede para vocês darem sugestões, fazerem críticas construtivas, para que a gente possa aprender com esse evento e melhorar para os próximos. Além disso, as palestras da Camila Pompeu, Ana Luísa, Daniela Franklin e Fernanda Perusato vão ficar gravadas por tempo indeterminado aqui no YouTube. Já as palestras da Indra Aparecida e Karen Oliveira não ficarão gravadas. É isso, pessoal. Aproveitem o evento. Hoje a gente vai começar com a palestra sobre gametogênese da professora Daniela Franklin. Boa tarde, Daniela. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado participar do evento. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Bom, gente, a Daniela Franklin possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula e mestrado em Ciências Morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já foi coordenadora do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Barra Mansa e coordenadora do curso de especialização em análises clínicas da mesma instituição. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, tem experiência na área de morfologia, com ênfase em histologia e embriologia. Aproveitem bastante, pessoal, tirem muitas dúvidas, podem ir escrevendo nos comentários que a gente vai separar e ao final da palestra a gente vai ler para a professora. Pode começar quando você quiser, Daniela. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre gametogênese masculina e feminina. Então, de uma maneira geral, né, a gametogênese, ela é a formação dos gametas, né, onde a gente tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, que é produzido na gônada masculina, que é o testículo, e o gameta feminino, que é o óvulo, que é produzido na gônada feminina, que é o ovário. Então, a gente divide a gametogênese, em geral, tanto masculina quanto feminina, em 4 fases. A primeira fase é a origem das células germinativas primordiais. Então, as células germinativas primordiais são aquelas que vão dar origem ao gameta, e elas não se originam na gônada, né? Elas têm uma outra origem, e aí elas vão migrar para a gônada quando elas estão em formação. E então, a primeira fase, né, que eu vou falar daqui a pouco, é a origem e a migração dessas células. A segunda fase é quando essas células chegam ao gameta, chegam ao ovário, né, à gônada ou ao testículo, elas vão então se multiplicar, vão aumentar o número de células germinativas por um processo de mitose. Então, essa é a fase 2. Na fase 3, a gente já tem a redução do número de cromossomos, ou seja, esse gameta já está se diferenciando, né, essa célula germinativa já está se diferenciando para formar o gameta. Então, ela vai sofrer a meiose, aonde ela vai, então, reduzir o número de cromossomos da espécie à metade, porque a gente sabe que durante a fecundação eu tenho a fusão dos dois gametas e aí eu tenho que manter o número de cromossomos da espécie, então, dessa forma, cada gameta tem que ter metade dos cromossomos, ok? E na quarta fase, onde eu tenho, então, a estruturação final, a maturação final desses gametas, para eles, então, ficarem prontos para se fusionarem na fecundação. Então, a gente vai ver cada fase dessa, tanto no masculino quanto no feminino. Então, a primeira fase, né, como eu disse, que são as células germinativas primordiais, que vão, então, migrar para os gametas, ela é comum, tanto ao masculino quanto ao feminino. Então, o que acontece é que células do saco vitelino, né, durante o desenvolvimento desse embrião, vão migrar, então, vão sair aqui do saco vitelino, vão migrar através do intestino médio,
mesentério dorsal e vão chegar até as gônadas em formação. Então, as células que vão dar origem aos gametas, elas se originam no saco vitelino, então a gente diz que elas têm origem endodérmica, tá? E as gônadas que estão se formando aqui, né, na região posterior, dorsal do nosso embrião, né, todas as outras células gonadais, elas são de origem mesodérmica, né? A gônada, ela se forma pelo mesoderma intermediário. Então, todas as células de revestimento que estão ali envolvendo o gameta são de origem mesodérmica e o gameta em si é de origem endodérmica, ok? Bom, quando ocorre uma falha, né, nessa migração dessas células germinativas primordiais, quando elas migram para locais errados, né, não chegam à sua localização correta, pode gerar, então, alguns teratomas. Então, a gente tem aqui um teratoma sacrococcígeo, aqui um teratoma cervical, devido à migração errada dessas células germinativas primordiais. Ao invés de elas irem para as gônadas, elas foram para outras regiões do embrião, gerando, então, ali proliferação, gerando os teratomas, ok? Bom, então, a fase 1, ela é comum, né, ao masculino e ao feminino. Agora, então, a gente vai ver as outras fases que são um pouquinho diferentes, né, no homem e na mulher. Então, vamos começar, né, hoje eu não vou ser muito educada, vou começar pelos homens, né, a gente vai começar pela gametogênese masculina, porque ela é mais simples, né, todo mundo sabe que a mulher, ela é mais complicada. Então, vamos começar pelos homens que são mais simples, depois, então, a gente vai complicando devagar, ok? Então, vamos ver a gametogênese masculina, que também pode ser chamada de espermatogênese. Então, como eu disse, né, o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele é formado na gônada masculina, que é o testículo. Então, o testículo, ele está envolvido, né, ele está dentro lá do saco escrotal, e ele está envolvido, então, por uma cápsula de tecido conjuntivo, que nós chamamos de túnica albugínea. E essa cápsula, então, vai enviando septos para dentro do testículo, separando ele em lóbulos, né? Então, o homem tem de 250 a 1000 lóbulos no testículo, e dentro de cada lóbulo desse, a gente encontra os túbulos seminíferos, de 1 a 4 túbulos por lóbulo. E é dentro desses túbulos seminíferos que ocorre a formação do gameta masculino, ou seja, que ocorre a gametogênese, ok? Então, é no epitélio desses túbulos seminíferos, que a gente chama de epitélio germinativo ou epitélio seminífero, que essas células germinativas primordiais que chegaram ali através do saco vitelino vão se dividir, vão se diferenciar e vão dar origem ao gameta masculino, tá? Depois que esse gameta é produzido aqui no túbulo seminífero, ele então vai ser conduzido a esses túbulos finais aqui curtinhos, que nós chamamos de túbulos retos. Todos os túbulos retos vão desembocar numa rede testicular. Então, eu vou misturar todos os espermatozoides produzidos por todos os túbulos seminíferos, e eles então vão sair através dos ductos eferentes e vão ser armazenados no epidídimo. Então, no epidídimo, os espermatozoides vão ficar ali esperando o momento deles serem recrutados para sair do aparelho reprodutor masculino, ok? Lógico que ali não é só um armazenamento, os espermatozoides, eles também sofrem modificações dentro desse epidídimo, que são importantes para a fecundação. Aqui a gente observa na vista a olho nu, né, que a gente consegue observar esses túbulos seminíferos aqui dentro do testículo, porque essa cápsula, essa túnica albugínea, ela é bem fininha, então a gente consegue ver aqui o testículo, e envolvendo o testículo nós estamos vendo o epidídimo. Entre os túbulos seminíferos, né, aqui dentro dos lóbulos, então envolvendo os túbulos seminíferos dentro dos lóbulos, nós temos a túnica vascular ou vasculosa, que é a que nós estamos vendo aqui, né? Então aqui eu tenho vários pedaços de túbulos seminíferos, entre eles a gente tem essa túnica vascular, que é formada de tecido conjuntivo, altamente vascularizado, e que apresenta essas células
que a gente está observando aqui, que são células grandes, com núcleo grande, com nucleolo proeminente, né, núcleo arredondado. Essas células, então, são as células de Leydig ou de Leydig, que são as células responsáveis pela produção da testosterona, ou seja, o hormônio masculino. Então, o hormônio produzido por essas células vai chegar até o túbulo seminífero de forma aqui parácrina e vão atuar aqui nesse túbulo seminífero, estimulando essas células germinativas primordiais que chegaram ali a se dividir e se diferenciar. Então, quando o homem nasce, no seu testículo, no lugar de túbulos seminíferos, a gente tem o que a gente chama de cordão sexual. É como se fosse o túbulo seminífero imaturo. Então, quando o homem nasce, o seu túbulo seminífero ainda não está totalmente desenvolvido. Ele está na forma de cordão sexual. Então, a gente observa que dentro do testículo uma série de cordões que são totalmente preenchidos por célula, eles não têm nenhum espaço central, por isso é chamado de cordão. E nesses cordões sexuais a gente encontra dois tipos de célula. As células germinativas primordiais, que migraram, né, do endoderma para essa região, e entre essas células a gente tem as células de sustentação, que são chamadas de células de Sertoli. Essas células de Sertoli, elas vão desde a base até o centro do cordão sexual. Então, elas preenchem todo o espaço do cordão sexual. Elas têm um núcleo normalmente piramidal, com nucleolo proeminente. E as células germinativas, elas ficam aqui na periferia, e são células arredondadas e bem menores do que as células de Sertoli, ok? Então, nesse momento, essas células de Sertoli, elas estão liberando um fator inibidor de meiose, que faz com que essas células germinativas fiquem dormentes, fiquem paradas, elas não vão se dividir até o homem chegar na puberdade. Então, quando chega na puberdade, com a liberação, né, com o aumento da produção de testosterona, esse fator inibidor de meiose deixa de ser produzido pelas células de Sertoli, e aí então as células germinativas vão começar agora a se desenvolver, certo? A testosterona vai fazer com que essa célula de Sertoli tenha uma pequena regressão na sua altura, e com isso vai gerar aqui uma luz no centro do cordão, que passa a se chamar túbulo seminífero. Então, com isso também, a célula de Sertoli para de produzir o fator inibidor de meiose e libera as células germinativas primordiais a começarem a se dividir e a se diferenciar para dar origem ao espermatozoide, ok? E à medida que essas células vão se dividindo e se diferenciando, elas vão sendo empurradas para a luz do túbulo seminífero. Antes elas estavam apenas na periferia, agora então elas vão sendo empurradas para a luz do túbulo, de forma que quando ela chega na luz do túbulo, ela já está, o gameta já está morfologicamente formado, certo? Então, quando o espermatozoide está pronto, ele é liberado na luz do túbulo seminífero, e aí ele vai para os túbulos retos, rede testicular, ducto eferente, e fica armazenado no ducto epididimal, lá no epidídimo, onde então ele vai sofrer as suas modificações fisiológicas. Então, vamos entender como que funciona a gametogênese masculina. Então, a célula germinativa, né, chegou lá no testículo e vai ficar inibida, então, pela célula de Sertoli até o homem chegar na puberdade. Quando chega na puberdade, então, essas células deixam de ser inibidas e agora elas vão começar a se dividir por mitose, elas vão aumentar a quantidade de células. Essa fase, então, é aquela fase 2 que nós chamamos ali da gametogênese, onde eu tenho, então, o aumento de número de células por mitose. Então, essas células vão se dividir por mitose e vão passar a se chamar espermatogônias. Ok? Bom, essas espermatogônias, então, assim que elas se dividem, elas vão formar duas células filhas. Uma célula filha chamada de espermatogônia do tipo A clara e a outra chamada de espermatogônia do tipo A escura.
Qual a diferença? Na verdade, elas são idênticas, né? Geneticamente idênticas, a mitose sempre gera células idênticas. Porém, a que a gente chama de clara é porque o seu núcleo está claro nesse momento. Isso quer dizer que o seu núcleo ele está ativo, seu DNA está aberto, você está com eucromatina, essa cromatina está sendo lida, então é uma célula que está ativa. E a escura, ela está com seu DNA condensado, ou seja, ela não está sendo lida nesse momento, seu DNA está todo na forma de heterocromatina, e essa célula, então, é uma célula que vai ficar de reserva, é uma célula que vai ficar dormente, é uma célula que está inativa. Então, essa célula do tipo A escura, ela vai ficar no lugar daquela espermatogônia que se dividiu, e apenas a célula do tipo A clara que vai continuar se dividindo por mitose para aumentar o número de espermatogônias, tá? Então, toda vez que essa espermatogônia se divide, na sua primeira mitose, ela gera uma célula de reserva e uma célula que vai dar origem a todas as outras espermatogônias, ok? Com isso, o homem sempre vai ter uma célula de reserva, essa espermatogônia nunca vai acabar, porque quando ela se divide, uma fica de reserva e a outra que continua no ciclo mitótico, ok? Por isso, o homem é fértil a vida toda. Bom, chega um determinado momento que a espermatogônia ela vai sair desse ciclo mitótico, ou seja, agora ela vai se preparar para a meiose. Quando ela sai do ciclo mitótico, ela é chamada de espermatogônia do tipo B. Nem todas saem ao mesmo tempo, tá? A cada momento, algumas vão saindo, e então são chamadas de espermatogônia do tipo B. O que elas vão fazer agora? Agora elas vão se preparar para a meiose, ou seja, elas vão duplicar o seu DNA, vão duplicar as suas organelas, vai duplicar o seu citoplasma, ou seja, a célula toda vai dobrar de tamanho para ela poder se dividir. Tá? Então, nesse processo, eu não tenho mais divisão celular, eu tenho apenas uma duplicação de todos os componentes da célula. Então, no final dessa duplicação, a espermatogônia do tipo B passa a se chamar espermatócito 1 ou espermatócito primário, ok? Sem nenhuma divisão celular, somente a duplicação de todos os componentes da célula. Bom, esse processo, então, todo é o que caracteriza a fase 2, e no homem ele dura 24 dias. Então, para a célula germinativa se transformar no espermatócito primário, eu demoro 24 dias, certo? E a gente divide isso em período germinativo, que é quando estão ocorrendo as mitoses, e período de crescimento, que é quando a espermatogônia do tipo B se diferencia em espermatócito primário, ok? Bom, agora a gente vai entrar no período de maturação, que caracteriza a fase 3 da gametogênese, certo? Ou seja, quando ocorre a redução do número de cromossomos, ou seja, nessa fase vou ter a meiose 1 e a meiose 2, né? Lembram-se que a meiose, ela sempre tem duas divisões. A primeira, meiose 1, ela é reducional, ela reduz o número de cromossomos à metade, e a meiose 2, ela é equacional, ela não reduz novamente, né? Eu mantenho o número de cromossomos. Então, o espermatócito secundário é uma célula 2N, ele vai entrar, então, em meiose 1 e vai dar origem a duas células N, que são chamadas de espermatócitos 2 ou espermatócito secundário. Essa meiose 1, ela demora 24 dias, certo? Ela demora mais porque na meiose 1 ocorrem dois eventos muito importantes. Primeiro, a redução do número de cromossomos que eu já falei, certo? Então, uma célula 2N vai gerar uma célula N. Segundo, porque nesse processo ocorre o crossing over, ou seja, eu tenho a troca entre cromossomos homólogos para gerar gametas que sejam diferentes geneticamente do provedor desses gametas, tá? Então, no final da gametogênese, eu vou gerar gametas que são geneticamente diferentes daquela célula germinativa que iniciou o processo, certo? Primeiro, porque vai ter metade do número de cromossomos, e segundo, porque os seus cromossomos estão misturados entre os cromossomos que o homem recebeu do pai dele e da mãe dele. Então, ele misturou para gerar o seu filho, ok? Bom, depois, então, esses espermatócitos secundários vão sofrer a meiose 2.
e vão dar origem a 4 espermátides, que continuam sendo N. Eu não reduzi novamente o número de cromossomos, certo? Essas espermátides, então, estão geneticamente prontas, né, para formar o gameta, porém elas ainda não têm a forma do gameta, certo? Então, esse processo de meiose 1 e meiose 2 é o período de maturação que caracteriza a fase 3 da gametogênese. Agora, essas espermátides vão passar pela última fase, que é a fase 4, que é a fase de diferenciação, que no homem também pode ser chamada de espermiogênese. Ou seja, as espermátides agora vão mudar a sua morfologia para dar origem ao espermatozoide, tá? Para ser uma célula que se locomova, seja uma célula que consiga chegar até o óvulo para fecundar, certo? Então, esse processo todo da célula germinativa até a formação do espermatozoide dura de 72 a 74 dias, ok? Mas o homem, ele não é fértil só a cada 74 dias. Por quê? Porque ele tem vários túbulos seminíferos, os túbulos seminíferos, eles têm um comprimento muito grande, e a cada pedaço desse túbulo seminífero está formando espermatozoide num momento diferente. Então, cada pedaço demora 72 a 74 dias, mas nem todos eles vão começar a sua produção ao mesmo tempo. Isso quer dizer que o homem é fértil o tempo todo. O tempo todo ele está produzindo espermatozoide em algum pedaço de algum túbulo seminífero, ok? Então, apesar de demorar mais de 70 dias, o homem não é fértil a cada 70 dias, porque ele tem vários locais de produção, né, vários pedaços de túbulo seminífero de produção desse espermatozoide. Isso garante a ele uma produção contínua. Então, só especificando melhor essa fase 3, que é a fase das meioses, né? A espermatogônia, que começou todo o processo, né? Ela vai dar origem ao espermatócito primário. Então, nesse espermatócito primário, eu dupliquei o número de cromossomos, isso quer dizer que cada cromossomo está com 2 cromátides. Na meiose 1, o que vai acontecer? Eu vou parear esses cromossomos homólogos, né? Cromossomo 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, que a gente sabe que a gente tem 23 pares de cromossomos. Então, esses 23 pares vão se juntar e vai sofrer o crossing over, eles vão trocar pedaços. E aí, no final da meiose 1, o que vai acontecer? Eu vou separar esses pares de cromossomos homólogos. Então, um dos pares vai para uma célula e o outro vai para outra célula. Com isso, eu reduzo o número de cromossomos à metade. Se eu tenho 23 pares, vão 23 cromossomos para cada célula, que não estão mais aos pares, certo? E aí, eu tenho aqui a redução do número de cromossomos, porém, os meus cromossomos ainda estão com 2 cromátides, ou seja, eles ainda estão duplicados. Então, eles precisam sofrer uma segunda divisão, que a gente chama de meiose 2, onde eu vou separar as cromátides desses cromossomos para, então, a célula terminar a divisão, ok? E é nesse momento que pode gerar a formação de espermatozoides que têm um número de cromossomos diferentes do normal. Né? O normal na espécie humana é você ter 23 cromossomos em cada espermatozoide. Mas pode acontecer dos pares homólogos não se separarem, irem os dois para uma célula só, e aí na hora de dividir eu vou ter cromossomos, ou vou ter espermatozoides que tenham 3 cromossomos, espermatozoides com 1 cromossomo. Isso pode ocorrer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Tá? Isso vão gerar, então, os problemas genéticos, né? As trissomias ou as monossomias, e isso, então, vai gerar problema em todas as células do embrião, certo? O gameta está com problema. Quando ele fecunda um óvulo, todas as células que se originam dali vão ter o mesmo problema, o mesmo defeito genético, ok? E a fase 4, né, que a gente falou que era a diferenciação desse gameta, que no homem a gente chama de espermiogênese, a gente vai falar também mais um pouquinho dela aqui. Então,
a espermiogênese, que é diferente da espermatogênese. Na espermatogênese, eu vou desde a espermatogônia até o espermatozoide. A espermiogênese é a última fase da espermatogênese, onde a espermátide se transforma em espermatozoide por uma diferenciação celular, tá? Bom, essa fase, então, de diferenciação, de espermiogênese, ela está dividida em 4 etapas. Então, a primeira é que a gente chama de fase de Golgi. O que vai acontecer? A gente tem aqui uma espermátide, desculpa, que é uma célula normal, uma célula arredondada, que tem todas as organelas, núcleo, tudo de uma célula. Essa espermátide agora ela vai começar a se modificar para formar o espermatozoide. Então, ela vai começar a formar, né, através do seu retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, uma série de vesículas que a gente chama de vesículas pré-acrossomais, ou grânulos pré-acrossomais. Esses grânulos, então, vão se fusionar e formar a vesícula acrossômica. Essa vesícula, ela vai se fusionar à membrana nuclear e, no polo oposto à fusão dessa vesícula, eu vou ter a migração dos centríolos, né? Os centríolos que formam o centro da célula, eles então vão migrar para o lado oposto da vesícula acrossômica. Então, com isso, eu já estou diferenciando aqui uma parte apical da célula e uma parte caudal dessa célula. A segunda fase da espermiogênese é a fase de capuz, ou de capa, né? Essa vesícula acrossômica agora ela aumenta de tamanho e envolve parte do núcleo e passa a se chamar acrossomo. E a partir daquele centríolo, né, que está no lado oposto a esse acrossomo, começa a crescer o axonema, que é o citoesqueleto que é responsável pelo movimento do flagelo, ou seja, o flagelo começa a se desenvolver. A próxima fase é a fase acrossômica. Eu tenho a condensação do núcleo, né? Ou seja, a cromatina vai se condensar ao máximo. Ela não vai estar ativa nesse momento, com isso eu vou diminuir o tamanho do núcleo, tá? A célula toda vai se alongar devido à formação desses microtúbulos que se formam nesse sentido, formando o que a gente chama de manchete, na verdade. Essa manchete ela vai permitir a migração das mitocôndrias para a parte inicial do axonema. Essas mitocôndrias, então, vão envolver essa parte inicial do axonema em espiral. E essa manchete também vai ser responsável pelo alongamento da célula. Então, a célula vai se alongar, mitocôndrias vão migrar e o núcleo vai se condensar. Na fase de maturação, o que vai acontecer? Todas as outras organelas e todo o excesso de citoplasma, ele vai ser eliminado do espermatozoide na forma de corpo residual. Então, isso vai brotar do espermatozoide, vai ser eliminado. Na verdade, as células de sustentação que estão ali do lado, né? As células de Sertoli vão fagocitar esses restos celulares, tá? E o espermatozoide, então, vai passar a ter seu formato já final e vai sofrer a espermiação, que é o quê? A liberação dele do epitélio seminífero para a luz do túbulo seminífero, tá? Então, o espermatozoide ele vai sair do epitélio seminífero morfologicamente formado, possuindo uma cabeça, uma peça intermediária e uma cauda. Na cabeça, a gente vai encontrar núcleo e o acrossomo. Na peça intermediária, a gente vai encontrar a porção inicial do flagelo, envolvido pelas mitocôndrias. E depois o flagelo, onde a gente encontra, então, o axonema, e tudo isso envolvido com uma pequena quantidade de citoplasma e envolvido pela membrana plasmática do espermatozoide, certo? Então, nesse momento, ele já está formado. Pode acontecer, durante essa formação do espermatozoide, dele ser formado com algum defeito, né? São as anomalias que a gente encontra na formação do espermatozoide. As principais são que eu tenho um acrossomo muito
condensado, pequeno. Eu posso ter uma cabeça pequena do espermatozoide, uma cabeça grande, cabeça dupla, né? Ou eu posso ter problemas na cauda. Cauda dupla, resto de corpo residual, cauda curta, cauda enrolada, dobrada, tá? Então, essas anomalias, elas atrapalham esse espermatozoide na hora da fecundação, né? Ele não vai ter o movimento necessário que deveria para chegar, então, até o óvulo e poder fecundar. Então, aqui a gente observa algumas anomalias, né? Aqui a gente está vendo, ó, a peça intermediária muito dilatada, quer dizer que eu tenho aqui restos celulares ainda, o corpo residual não foi totalmente liberado. Aqui eu tenho uma cabeça no formato normal arredondado, aqui eu tenho uma cabeça fusiforme, é uma cabeça que está mais achatada. Aqui também peça intermediária com defeito. Aqui, ó, a cauda dobrada, né? Totalmente dobrada. Aqui, cauda dupla. Tá? Aqui também problema de corpo residual, que não foi eliminado totalmente. Aqui uma cauda enrolada, certo? Então, todos esses defeitos, eles podem ser observados na microscopia, né? E identificados para saber se esse homem tem ou não problema de fecundação. Na verdade, para a gente estudar esses espermatozoides, a gente faz um teste, que é o espermograma, né, onde você coleta o esperma, centrifuga esse esperma e observa ele numa câmera específica, onde ela vai ser quadriculada, e você aqui vai conseguir contar os espermatozoides e observar a morfologia desse espermatozoide, tá? Então, pode acontecer desse esperma não conter espermatozoide. Então, o homem ele tem algum problema que ele não produz o espermatozoide, ele não é liberado no esperma, e então a gente chama isso de azoospermia. Pode acontecer da quantidade de espermatozoides ser baixa. Então, abaixo de 20 milhões de espermatozoides por ml é considerado uma oligospermia. Abaixo de 5 milhões é uma oligospermia severa. Acima de 250 milhões é uma polispermia. Então, o normal é ter entre 20 milhões e 250 milhões de espermatozoides por ml de sêmen, ok? Pode acontecer de ter mais de 30% dos espermatozoides mortos. Então, uma necrospermia. Eu tenho que ter pelo menos 70% dos espermatozoides vivos, né? Pode acontecer de ter abaixo de 32% de motilidade progressiva, ou seja, o espermatozoide ele não tem só que se movimentar, ele tem que se movimentar para frente. Se ele ficar rodando em volta dele mesmo, ele não vai ser capaz de fecundar. Tá? Então, eu tenho que ver quantos espermatozoides têm uma mobilidade progressiva, ok? Tem que ser acima de 32%. Aí eu chamo de astenospermia. E abaixo de 4% de morfologia normal é a teratospermia. Então, o normal é o homem ter pelo menos 5% de espermatozoides com a morfologia normal. Se ele tiver 95% anormais e 5% normal, é normal, tá? Em relação à morfologia. E 30% tem que ter progressão para frente, né? É motilidade progressiva. Então, se a gente pegar de uma maneira geral, tem que ter pelo menos 30% dos espermatozoides com morfologia normal e que tenham uma mobilidade de progressão para frente, tá? Isso é o normal. Ou seja, 70% pode ter defeito. Se 30% for normal, esse espermograma é considerado normal, ok? Bom, a gente viu, então, toda a gametogênese separado, né? Assim, o que acontece com a célula germinativa assim que ela chega no testículo e como que ela forma o espermatozoide. Agora a gente vai pegar isso tudo e colocar dentro do túbulo seminífero, ou seja, dentro daquele epitélio germinativo, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, se a gente fizer um corte do túbulo seminífero, a gente vai ver que
Essa gametogênese, ela está ocorrendo aqui, ó, entre as células de Sertoli. Então, entre uma célula de Sertoli e outra, eu tenho uma linhagem germinativa. Entre uma e outra linhagem. Então, eu tenho várias linhagens germinativas nesse epitélio seminífero, tá? E, à medida que as células vão se diferenciando, né, a gente já viu quais são as etapas, a espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide, certo? Então, a célula germinativa ela tem que passar por todas essas etapas. Então, a cada etapa que ela passa, ela é empurrada para a luz do túbulo seminífero pelas células de Sertoli. Então, as células de Sertoli vão empurrando essas células em direção à luz. Então, com isso, eu vou ter degraus a serem ultrapassados pelo espermatozoide ou pela célula germinativa em desenvolvimento, tá? Então, a gente vê que no primeiro degrau a gente tem basicamente as espermatogônias. No segundo degrau, a gente passa a ter os espermatócitos primários. No terceiro, espermatócito secundário. No quarto, as espermátides. E no quinto, os espermatozoides já sofrendo a espermiação, tá? Então, a gente tem de 4 a 5 degraus em que o espermatozoide tem que passar para ele poder sair lá da periferia do túbulo seminífero e chegar até a luz desse túbulo seminífero, certo? Uma coisa que eu não chamei atenção, mas é importante chamar aqui, é que o espermatócito primário, ele demora 24 dias para se transformar em espermatócito secundário. A gente viu que a meiose 1 demora 24 dias. Mas a meiose 2, é isso que eu não chamei atenção, eu vou chamar atenção agora, ela dura 8 horas. Porque ela é uma mitose, ela só não pode ser chamada de mitose porque ela ocorre em células haploides, tá? Mas ela é idêntica a uma mitose. É só para eu separar as cromátides irmãs. Então, ela é muito rápida. Ali não tem crossing over, ali não tem redução do número de cromossomos, não tem nada disso. Então, ela dura apenas 8 horas. Então, o espermatócito secundário, ele só está nessa fase por 8 horas. Por quê? 8 horas depois, ele já é espermátide. Então, é muito difícil a gente conseguir observar o espermatócito secundário, certo? Porque ele só está nessa fase por 8 horas. Eu tenho que ter a sorte, né, de fazer o corte histológico pegando essas 8 horas desse espermatócito secundário para eu conseguir observar, ok? Aqui, então, olha, está mostrando que em cada degrau eu vou ter células que estão mais ou menos na mesma fase da gametogênese, certo? Bom, a gente falou bastante da célula germinativa, mas agora a gente tem que falar um pouquinho mais também da célula de Sertoli, que é uma célula muito importante, né? Ela não está ali para fazer apenas sustentação da linhagem germinativa, ela faz muito mais do que isso. Então, ela faz sim um suporte, né? Uma sustentação, mas ela também faz uma coisa importantíssima que a gente chama de barreira hematotesticular. O que é isso? Uma barreira entre o sangue e as células germinativas. Por quê? Porque as células germinativas sofreram meiose e durante a meiose a gente viu que ocorre o crossing over. E o crossing over vai fazer o quê? Uma mistura genética que não é reconhecida pelas células de defesa do homem. Você está gerando uma célula geneticamente diferente a todas as células que o homem tem. Então, se as células de defesa que estão no sangue entram em contato com essas células germinativas geneticamente diferentes, elas vão criar anticorpo contra. O homem vai ter uma doença autoimune, tá? Então, eu preciso isolar essas células geneticamente diferentes das células de defesa do nosso corpo. E quem faz isso é a célula de Sertoli. Então, como que ela faz isso? Assim que a espermatogônia sai do primeiro degrau e vai para o segundo degrau, ou seja, se transforma em espermatócito primário, as células de Sertoli se ligam aqui, formando junções oclusivas que separam totalmente todas as outras células da linhagem germinativa das espermatogônias. Então, a gente diz que as espermatogônias, elas estão aqui nesse compartimento basal, e a partir dele vão se formar aqui junções oclusivas entre as células de Sertoli, que vai isolar
todo esse outro compartimento que a gente chama de adluminal, o compartimento que está em contato com a luz do túbulo seminífero, tá? E essas células germinativas, então, não vão estar em contato com as células de defesa do sangue, né? Que a gente já viu que a vascularização está ali naquela túnica vascular que está ao redor do túbulo seminífero, certo? Então, as células não conseguem ultrapassar essa barreira hematotesticular formada pelas células de Sertoli, ok? Com isso, se essas células germinativas que estão aqui em cima, no compartimento adluminal, não conseguem entrar em contato com o sangue, como que elas vão se nutrir? Pela célula de Sertoli. Então, a célula de Sertoli vai pegar os nutrientes e vai distribuir para as células germinativas desse compartimento, ok? Então, ela também faz um suprimento nutricional das células germinativas, tá? Ela também faz fagocitose, como eu disse, ela vai fagocitar aqueles corpos residuais que o espermatozoide jogou fora durante a espermiogênese, certo? Então, todos aqueles restos de citoplasma e de organelas vão ser eliminados e a célula de Sertoli vai fagocitar, senão ali ia virar um lixo de corpos residuais, né? Ia ter um monte de pedaços de célula ali que ia atrapalhar, obviamente, né, a condução desses espermatozoides até a luz, ok? Essa célula de Sertoli, ela também vai secretar várias substâncias. Fluido testicular, porque aqui na luz então, tem um fluido viscoso que facilita a condução desse espermatozoide até o epidídimo, tá? Porque assim que o espermatozoide é formado, que ele sai do testículo e vai para o epidídimo, ele ainda não tem movimento. Então, ele não vai por conta própria, ele vai por contrações de todos esses túbulos que vão empurrar esse espermatozoide até o epidídimo. Então, esse fluido ele vai facilitar o deslizamento desses espermatozoides, ok? Libera fator inibidor de meiose, que a gente viu que é o que segura, né, a meiose até chegar à puberdade. Então, até a puberdade, a célula de Sertoli está liberando esse fator. E libera dois hormônios, a inibina e... Dois hormônios não, a inibina, que é um hormônio, e o ABP, que é uma proteína que se liga a um hormônio, né? A inibina é um hormônio que vai inibir a gametogênese e o ABP é um hormônio que vai se ligar à testosterona para estimular a gametogênese. Então, a testosterona sozinha, ela não é capaz de estimular a gametogênese, ela tem que estar ligada ao ABP. Então, a gente precisa da célula de Leydig produzindo testosterona e da célula de Sertoli produzindo ABP, que os dois juntos vão estimular a gametogênese masculina, ok? E, por último, não menos importante, a célula de Sertoli, ela coordena todo o ciclo do epitélio seminífero, porque, como a gente viu, cada pedaço do túbulo seminífero vai estar produzindo espermatozoide num momento diferente. E quem controla isso? A célula de Sertoli. Porque se não tiver um controle, vai acontecer que um pedaço vai mais rápido, outro pedaço vai mais devagar, e daqui a pouco está todo mundo produzindo ao mesmo tempo. O homem só seria fértil a cada 72 a 74 dias, tá? Então, esse controle ele é importante para que o homem tenha produção de espermatozoide todos os dias. Vamos falar mais um pouquinho mais dessa coordenação. Então, ó, a gente viu que as células germinativas, elas têm que passar por várias etapas para deixarem de ser espermatogônio e se transformarem em espermatozoide, certo? A gente dividiu inicialmente em espermatogônio, espermatócito primário, espermatócito secundário e espermátide, mas não existem só essas subdivisões, tá? A gente pode dividir esse processo em 13 etapas, 13 tipos de célula germinativa, tá? Isso em homem, humano. Então, o que acontece? A gente tem a espermatogônia do tipo A escura, espermatogônia do tipo A clara e a espermatogônia do tipo B. Então, já tem aqui 3 espermatogônias, tá? 3 subdivisões da espermatogônia. Depois eu tenho espermatócito primário. Mas esse espermatócito primário eu também posso dividir ele dependendo da etapa da meiose que ele se encontra, né? A gente viu que o espermatócito primário
vai sofrer meiose 1, dá origem a 2 espermatócitos secundários. Durante esse processo, eu consigo diferenciar aonde que esse espermatócito primário está. Então, eu diferencio em pré-leptóteno, leptóteno, zigóteno e paquíteno, que são as fases da meiose, da prófase 1 da meiose 1, porque é na prófase que ocorre o crossover, né? Então, é uma etapa que demora. Então, a gente consegue ver a célula passando por todas essas fases. Então, a gente divide, certo? Depois eu tenho espermatócito secundário, que é rápido, a gente viu que meiose 2 é rápida. E depois eu tenho espermátide em todas aquelas fases que nós vimos, fase de Golgi, capa, crossomo e maturação. E depois sofrendo a espermiação. Então, eu divido todas essas fases, tá? Eu consigo identificar essas células no epitélio seminífero, ok? Bom, e aí o que vai acontecer então? No primeiro degrau, eu vou encontrar todos os 3 tipos de espermatogônia, a clara, a escura e B, tá? Porém, a B, ela consegue passar para o segundo degrau. Então, quando ela passa para o segundo degrau, ela é espermatogônia do tipo B, e ali ela vai se transformar em espermatócito primário e vai passar pelo pré-leptóteno, leptóteno e zigóteno, certo? Aí vai pular um degrau e vai começar a fase de paquíteno, que é onde ocorre o crossover. Então, vai passar pela fase de paquíteno, lá no finalzinho vai se transformar em espermatócito secundário, que rapidamente vai pular um degrau e já vai se transformar em espermátide, tá? E aí, então, no quarto degrau, eu vou ver a espermátide se diferenciando até a fase de acrossomo, e no quinto degrau, a última fase de maturação e espermiação, certo? Então, a célula ela tem que passar por todas essas etapas para ela deixar de ser uma espermatogônia e se transformar no espermatozoide e sofrer a espermiação, ok? Bom, observem que em alguns momentos a gente tem 5 degraus, em outros a gente tem 4. Aqui eu estou mostrando todas as associações possíveis de serem encontradas no epitélio seminífero do homem humano, tá? Então, isso quer dizer que quando aqui eu tenho a espermatogônia tipo A clara, escura e B, no segundo degrau eu tenho a B, no terceiro degrau eu tenho espermatócito primário em pré-leptóteno, não, em paquíteno, desculpa, e no quarto degrau eu tenho a espermátide em fase de Golgi, no quinto degrau eu tenho espermátide em fase de maturação. Então, essa é uma associação que é encontrada no epitélio seminífero. Aqui eu tenho 6 associações, são as 6 associações que são encontradas no epitélio seminífero humano, tá? Então, sempre que eu tenho essa célula no primeiro degrau, eu tenho essa no segundo, essa no terceiro, essa no quarto, essa no quinto. É essa associação que sempre acontece, ok? Então, a gente diz que a gente tem 6 fases, né? 6 estágios de espermatogênese no epitélio seminífero. Então, essa célula, que está aqui no primeiro degrau, ela tem que passar pelo estágio 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ela conseguir pular um degrau. Ela vai passar de novo pelos 6 estágios, pular mais um degrau, passar de novo pelos 6 estágios, pular mais um degrau, passar de novo pelos 6 estágios, pular mais um degrau, tá? Só que, enquanto isso está acontecendo com essa célula, está acontecendo também com essa, também com essa, também com essa, também com essa. Isso quer dizer que todo aquele grupo de células que estava no estágio 1 vai passar por 2, 3, 4, 5, 6, todos eles vão pular um degrau. Aí, de novo, vão passar pelos 6 estágios, pular um degrau. De novo, passar pelos 6 estágios, pular um degrau. Ok? Então, é assim que acontece a espermatogênese dentro do túbulo seminífero. Ok? Então, as células, elas vão indo juntas, né? Todas as células que estão num degrau, elas vão pular juntas para o próximo. Por que isso acontece? Porque quando a célula pula de um degrau para o outro, quando ela se diferencia, quando ela se divide, ela
continua se comunicando uma com a outra por pontes citoplasmáticas, tá? Então, as células, elas não se separam totalmente, a citocinese não é completa, elas ficam com uma pequena comunicação entre elas, de forma que elas funcionam como se fosse um sincício. Então, a espermatogônia vai formar 2 espermatócitos primários que estão ligados entre si, que ao mesmo tempo vão se dividir para formar 4 espermatócitos secundários que também estão ligados entre si, que ao mesmo tempo vão se diferenciar, vão se dividir e formar as espermátides, e que ao mesmo tempo vão se diferenciar e formar espermatozoide. Então, elas fazem tudo ao mesmo tempo porque elas estão ligadas, ok? Então, a gente tem uma sincronia nessa subida de degraus dentro do epitélio seminífero, tá? Quem coordena isso? Célula de Sertoli. Bom, então aqui a gente está vendo, a célula está aqui, ela tem que passar pelos 6 estágios para pular um degrau, passar de novo pelos 6 estágios para pular um degrau, e assim sucessivamente até chegar na luz do túbulo seminífero, tá? Porém, esse degrau não é reto, essa escada não é reta, ela é em espiral. Então, a cada vez que a célula germinativa pula um degrau, ela pula um degrau fazendo uma espiral, até ela chegar na luz do túbulo seminífero, tá? Então, ela sai da periferia, que é o que está aqui, vai fazendo um espiral até chegar na luz. Então, ela sai da periferia e vai fazendo um espiral até ela chegar na luz, onde ela é liberada. Então, dentro do túbulo seminífero, a gente encontra, de cada túbulo seminífero, a gente encontra 3 linhagens germinativas, 3 espirais, tá? De forma que quando eu faço um corte no túbulo seminífero, eu vejo 3 linhagens germinativas diferentes, ou seja, eu vejo 3 grupos de células germinativas que estão sofrendo espermatogênese, mas que estão em etapas, em estágios diferentes, ok? Tá num daqueles 6 estágios. Mas eu consigo ver 3. Se eu cortar aqui, eu vou ver 3. Se eu cortar para cá, eu vou ver outros 3. Para cá, eu vou ver outros 3, certo? Então, esses 3 estágios, esses 3 grupos de células germinativas vão estar aqui em espiral dentro do mesmo túbulo seminífero, ok? Ó. Então, isso vai me dar o que a gente chama de ciclo espermatogênese. O que é isso? O ciclo espermatogênico é o tempo que demora para a mesma associação aparecer no mesmo lugar do túbulo seminífero. Então, eu tenho aqui um pedaço do túbulo seminífero, onde ele vai passar pelo estágio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo vai pular um degrau. Voltou para o estágio 1. Vai começar tudo de novo. Então, esse tempo que ele demorou para passar pelos 6 estágios e voltar para o mesmo estágio é o que a gente chama de ciclo espermatogênico, tá? Então, o ciclo espermatogênico humano, ele demora 16 dias. O que quer dizer isso? Para a célula sair de um degrau e pular para o outro degrau, demora 16 dias. Ou seja, para ela passar pelos 6 estágios e pular um degrau, demora 16 dias, tá? A gente tem estágios que têm 5 degraus e estágios que têm 4 degraus. Isso vai me dar um número de 4,6 ciclos, né? Alguns têm 4 ciclos, alguns têm 5 ciclos. Se eu pegar 4,6 ciclos e multiplicar por 16 dias, que é o que demora cada ciclo, vai me dar um total de 74 dias. É o que demora a espermatogênese, tá? É o que demora para a célula germinativa sair daqui e chegar até aqui, certo? E aqui eu estou mostrando que a cada corte do túbulo seminífero, eu posso ver 3 estágios de espermatogênese diferentes. Observem que aqui, né, eu estou com as células mais próximas da luz, que são praticamente espermátides no início da espermiogênese, aqui elas já estão começando a se diferenciar, aqui elas já estão formando espermatozoide, ou seja, cada pedaço desse está num estágio diferente, tá? Então, no único corte eu vejo 3 estágios diferentes, ou seja, cada um desses daqui é uma espiral daquela que está dentro do túbulo seminífero, certo? Quem controla tudo isso? A célula de Sertoli. Então, ela controla esse pedaço, ser diferente desse, ser diferente desse. Ela controla a velocidade de cada parte para que a produção seja sempre contínua em cada pedaço. Como que ela controla isso? Com a inibina, com a ABP, tá? Ou seja, com o hormônio que inibe e com a proteína que se junta ao hormônio que estimula, ok?
Então, aqui, olha, a gente consegue observar cortes de vários túbulos seminíferos para a gente ver que a gente consegue identificar essas fases da célula germinativa, tá? Então, por exemplo, essas células que estão aqui na periferia com o núcleo bem arredondado são as espermatogônias, ó. Tudo isso daqui são espermatogônias, tá? Aqui, ó, espermatogônias. Depois essas espermatogônias pulam um degrau. Observem aqui que eu já começo a ver os cromossomos dentro da célula. Por quê? Quando a célula vai duplicar os seus cromossomos, o que ela faz? Condensa a cromatina em cromossomo. A gente consegue observar isso na microscopia óptica. Então, todas essas células aqui, ó, que eu observo, os cromossomos são os nossos espermatócitos primários, né? E observem que eles estão um degrau acima da espermatogônia. Tá? Depois eu consigo ver essas células aqui, ó, com o núcleo bem redondinho, ó, mais escuro, aqui espermatócito primário, aqui, ó, tá? Essas células aqui são as espermátides. Eu disse que espermatócito secundário a gente quase não consegue observar. Quando eu consigo observar o espermatócito secundário, ele tem que estar em divisão, tá? Porque é muito rápida essa divisão. Então, aqui, por exemplo, eu posso dizer que é um espermatócito secundário. Tá vendo que a célula está se dividindo? Já estou vendo ali quase que 2 núcleos se separando, tá? Então, esse é um espermatócito secundário. Se eu não observar a célula em divisão, é uma espermátide. Então, tem aqui, ó, espermatogônia, espermatócito primário, espermátide. Espermatogônia, espermatócito primário, espermátide. Espermatogônia, espermatócito primário, espermátide. Espermatogônia, espermatócito primário, espermátide, tá? Observem que em alguns túbulos eu já vejo essa espermátide sofrendo espermiogênese, né? Já na etapa final, formando o espermatozoide. Aqui eu também vejo, aqui eu também vejo, aqui eu ainda não estou vendo. Então, aqui a espermátide está na primeira fase, na fase de Golgi, né? Ela ainda não condensou o seu núcleo, ela não alongou, não formou flagelo ainda. Então, observem que cada pedaço desse túbulo seminífero está num momento diferente. Quando a gente vê a espermátide no início, aqui eu tenho apenas 4 degraus. Quando eu já vejo a espermátide, algumas no início e outras no final, quer dizer que aqui eu tenho 5 degraus, ok? Bom, aqui só para dar uma descontraída, eu coloquei algumas curiosidades em relação ao homem, né? A produção diária de espermatozoide no homem é de 200 milhões de espermatozoides por dia. Então, o homem pode ter de 250 a 1.000 túbulos seminíferos por testículo. Cada um deles pode chegar a 70 centímetros de comprimento. Isso me dá um total de 250 metros de túbulo seminífero formando espermatozoide diariamente. Por isso a gente chega a esses 200 milhões, tá? O homem pode aumentar a sua produção de espermatozoide de acordo com a sua alimentação, com a sua vestimenta e com seus hábitos saudáveis, tá? Em relação à alimentação, por exemplo, quando ele come alimentos que têm fontes de vitamina C, E, zinco, selênio, beta-caroteno e ômega 3, ele aumenta a motilidade dos espermatozoides e diminui problemas do sêmen, né, da secreção das glândulas que vão formar o sêmen, certo? Então, esses alimentos são peixe, brócolis, cenoura, linhaça, tomate, principalmente nozes, castanha, tá? Então, isso melhora a qualidade do esperma. E a motilidade do espermatozoide, que é muito importante. Em relação à vestimenta, né, existe o que eles chamam de cuecas do bem. O que são as cuecas do bem? São aquelas cuecas tipo box, que não envolvem o saco escrotal, porque as cuecas que envolvem o saco escrotal, elas esquentam mais, e a temperatura é muito importante para a produção de espermatozoide. O testículo ele tem que estar de 4 a 7 graus abaixo da temperatura corporal para que a gametogênese seja ideal, né? Então, a temperatura tem que ser menor. Por isso que, em mamíferos, o testículo está fora da cavidade abdominal, para que a temperatura seja menor. E o testículo, ele tem que se movimentar. Um dia frio, ele está próximo do corpo, um dia quente, ele está distante do corpo. Se ele não consegue se movimentar, ele não consegue controlar essa temperatura, isso atrapalha na formação dos gametas, ok?
E o sêmen é produzido até 7h30 da manhã, é o que tem a maior quantidade de espermatozoide, né? Porque você teve tempo durante a noite de produzir e armazenar mais espermatozoides, então de manhã eu tenho uma maior produção de espermatozoide. Então, quando o casal está tentando engravidar, de manhã o homem tem a maior produção de espermatozoide, tá? E outra coisa interessante também é que eles têm que ter relação sexual dia sim, dia não, para dar tempo de produzir mais espermatozoide, de acumular mais espermatozoide, sair mais espermatozoide a cada ejaculada, certo? Então, isso é muito importante em reprodução assistida, né? Você aumentar a quantidade de espermatozoides. Então, tudo bem de gametogênese masculina. No final, eu vou responder as perguntas, tá? Que vocês forem colocando aí no chat, as meninas vão passar para mim no final e aí eu respondo, ok? Então, vamos falar agora da gametogênese masculina, feminina, que também pode ser chamada de ovogênese ou ovulogênese. Então, o gameta feminino, que é o óvulo, ele é produzido dentro do ovário, certo? Então, o ovário, ele está aqui ligado ao útero pelo ligamento suspensor do ovário e envolvido pelo final da tuba uterina, que nós chamamos de infundíbulo, que é essa parte mais aberta da tuba, onde no final dela a gente encontra as fímbrias, que tem movimento e consegue, então, envolver esse ovário, ok? Bom, internamente o ovário ele é formado por um córtex, onde a gente encontra essas células germinativas primordiais, e por uma medula, onde a gente encontra vasos sanguíneos e nervos. Nesse córtex, então, a gente encontra as células germinativas primordiais, que migraram, né, e chegaram até esse ovário, e as outras células envolvendo elas, que nós chamamos de estroma ovariano. Então, a gente tem as células de sustentação, que são o estroma ovariano, e as células germinativas primordiais no córtex do ovário. Então, vamos ver a gametogênese feminina. Então, as etapas são as mesmas da masculina. Eu tenho um período germinativo, de crescimento, de maturação e de diferenciação, tá? Porém, elas ocorrem num momento diferente no homem e na mulher. Ou seja, na mulher, assim que a célula germinativa primordial sai do saco vitelino e chega à gônada, ela já começa a se dividir por mitose, tá? Então, isso acontece de 6 semanas a 5 meses de vida intrauterina. A menina ainda está dentro da barriga da mãe, suas células germinativas já estão se multiplicando, certo? Então, essas células germinativas vão aumentar a quantidade de células germinativas, vão se multiplicar por mitose, formando as ovogônias. Essas ovogônias, então, quando chega mais ou menos os 5 meses de gestação intrauterina, elas vão agora parar de se dividir por mitose e se preparar para a meiose, assim como a gente viu no homem, tá? Então, elas param o período germinativo e entram no período de crescimento. Todas as ovogônias vão se transformar em ovócito primário. A mulher não fica com nenhuma ovogônia de reserva, ok? Por isso a mulher não é fértil a vida toda. Ela entra na menopausa, tá? Um dos motivos. Bom, então, todas as ovogônias agora vão se preparar para a meiose, então elas vão duplicar todos os seus componentes e vão passar a se chamar ovócito 1 ou ovócito primário, ok? Agora, então, elas vão começar a meiose. A mulher ainda nem nasceu, tá lá, 5º mês de vida intrauterina, ok? Bom, ela vai começar a meiose, mas ela entra na prófase 1 e para. Então, todos os ovócitos vão estar parados em prófase 1 e vão permanecer assim até a puberdade. Então, quando a mulher nasce, todas as suas células germinativas são ovócito primário parado em prófase 1. Quando chega na puberdade, é que ela vai continuar esse processo. Então, esse período aqui de mitose, até gerar o nosso ovócito primário, é a segunda fase da gametogênese, né? A fase 2, a fase de multiplicação das células germinativas, tá? Quando chega, então, na puberdade, né, hormônios vão começar a ser produzidos
e eles vão estimular esses ovócitos primários a continuarem o desenvolvimento. A cada mês, um grupo de ovócitos primários são recrutados a continuar o seu desenvolvimento. Os outros permanecem parados em prófase 1. A mulher, então, ela nasce já com todos os seus ovócitos primários. Depois que ela nasce, ela não aumenta o número de ovócitos, muito pelo contrário, ele diminui a cada mês, tá? Então, a cada mês, ela vai pegar um grupo de ovócitos primários para continuar a gametogênese. Essas células, então, que são selecionadas, vão terminar a meiose 1. Elas estavam paradas em prófase 1, elas vão terminar a meiose 1. E vão dar origem a 2 células, certo? O ovócito primário é diploide, né? Uma célula que tem 46 cromossomos, e as 2 células que foram geradas a partir da meiose 1 vão ser haploides. Então, na meiose 1 também tenho diminuição do número de cromossomos, também tem crossing over, tá? Bom, a divisão, então, do núcleo, ela é reducional, mas a divisão do citoplasma, ela vai ser diferente. Ou seja, uma célula vai receber quase todo o citoplasma e todas as organelas, vai ser chamada de ovócito 2 ou ovócito secundário, e a outra célula vai ficar quase sem citoplasma nenhum e sem organela nenhuma. É chamada, então, de primeiro corpúsculo ou glóbulo polar, tá? Essa célula tende a morrer. Ela não tem organela para se manter viva durante muito tempo, certo? Então, para que ela se formou? Se é uma célula que não vai gerar nada. Porque eu preciso reduzir o número de cromossomos do gameta, ok? Bom, esse ovócito secundário, então, vai entrar em meiose 2, mas novamente ele vai parar. E vai parar agora em metáfase 2, certo? E só vai continuar essa divisão se houver fecundação. Então, o nosso óvulo, na verdade, é um ovócito secundário. É o ovócito secundário que vai ser fecundado. E aí, só depois é que ele vai terminar a meiose 2, tá? Então, essa fase de divisão é a nossa fase 3, que todo mês a mulher vai entrar nessa fase, ok? Se houver fecundação, então, esse ovócito secundário, se for fecundado, ele vai terminar a meiose 2 e vai dar origem a 2 células. Uma célula que foi fecundada, que está com o espermatozoide, que é chamada então de óvulo ou zigoto, e uma célula que não está com o espermatozoide, que não está fecundada, que é chamada de corpúsculo polar. Novamente, a divisão do núcleo vai ser igual, ou seja, equacional, que é a meiose 2, mas a divisão do citoplasma vai ser desigual, ou seja, a célula que ficar com o espermatozoide é a célula que vai ficar com todo o citoplasma, todas as organelas. E a célula que não ficar com o espermatozoide não vai ter citoplasma nem organela, tá? E é uma célula também que tende a morrer. Tudo bem? Então, quando o ovócito secundário é fecundado, ele termina a meiose 2 e já dá origem ao nosso zigoto, certo? E daí ele já vai continuar o seu desenvolvimento, ok? Se não houver fecundação, o ovócito secundário morre como ovócito secundário e nunca vai terminar a meiose 2. Bom, como a gente fez no homem, a gente vai fazer na mulher. A gente viu que a gametogênese separada primeiro e depois a gente veio com esses gametas para dentro da gônada. Então, a gente viu como ocorre a gametogênese e agora vamos colocar esses gametas ou essa ovogônia em desenvolvimento dentro do ovário. Então, dentro do ovário, os nossos gametas também vão estar envolvidos por células de sustentação, formando o que a gente chama de folículos ovarianos, tá? Então, essas ovogônias, ovócito primário, ovócito secundário, eles vão estar
dentro de folículos. O que são esses folículos? É a reunião do ovócito com células foliculares, que são células de sustentação do ovário. Eles se formam antes do nascimento e a mulher já nasce com todos os seus folículos. Então, vamos ver cada folículo desse, tá? Então, a gente observa aqui, ó, as células germinativas, elas estão todas envolvidas por células de sustentação, formando esses folículos. Então, no período pré-natal, ou seja, antes do nascimento da menina, o que vai acontecer? Células germinativas primordiais vão chegar até as gônadas, né, até os ovários, vão começar a se dividir por mitose. A partir do momento que elas começam a se dividir por mitose, passam a se chamar ovogônias, e elas passam a ficar envolvidas intimamente por células do estroma ovariano. Lembram-se que lá tinha células do estroma ovariano? Então, algumas dessas células vão envolver esse grupo de ovogônias, que estão se dividindo por mitose, que se originaram de uma única ovogônia. E passam a se chamar células foliculares. Então, essas células envolvendo o grupo de ovogônias são as células foliculares. As outras células continuam sendo estroma ovariano, ok? Então, a gente vê aqui, ó, grupos de células envolvidos por células foliculares. Ó, aqui tem um grupo, aqui tem outro grupo, certo? Bom, essas células agora, essas ovogônias, vão parar de se dividir por mitose e vão se preparar para a meiose. A gente viu que elas aumentam de tamanho, duplicam todos os seus componentes e passam a se chamar ovócito primário, certo? Quando elas se transformam em ovócito primário, elas passam a ficar envolvidas individualmente pelas células foliculares, certo? Então, agora eu tenho o ovócito primário, parado em prófase 1, né? Porque ele já vai começar a meiose, vai parar em prófase 1, envolvido por células foliculares achatadas individualmente. Tá aqui, ó. Tá? Núcleo, citoplasma e as células foliculares envolvendo. Tudo bem? Então, a esse folículo a gente dá o nome de folículo primordial. Eu tenho o ovócito primário, parado em prófase 1, envolvido por células foliculares achatadas. Então, eles vão se formar no 5º mês de gestação, né, intrauterina, e é formado mais ou menos 7 milhões de folículos primordiais. No nascimento, eu já tenho de 700 a 2 milhões, ou seja, 5 milhões já morreram. E na puberdade sobram 400 milhões, tá? Ó, 400 mil, desculpa. 700 mil a 2 milhões e 400 mil. Ou seja, eles vão morrendo antes mesmo da mulher chegar na puberdade para continuar a gametogênese, ok? E ela já nasce com esse número e nunca mais aumenta, só diminui. Quando chega na puberdade, então, começam-se os ciclos ovarianos, que tem duração de mais ou menos 28 dias, em que a cada ciclo de 5 a 15 folículos primordiais continuam o seu desenvolvimento, onde apenas um vai chegar a ser ovulado, tá? Então, os ciclos ovarianos, eles são divididos fisiologicamente em fase folicular, ovulatória e lútea. A fase folicular inicia no 1º dia de menstruação e vai até 14 dias, que é quando os folículos estão sendo recrutados e vão se desenvolver. A fase ovulatória, de 1 a 3 dias de duração, é quando ocorre a ovulação. E a fase lútea é após a ovulação, né, até a próxima menstruação, formando um período ali de mais ou menos 13 dias. Então, na fase folicular, a gente tem o quê? Os folículos primordiais sendo recrutados e começando a se desenvolver, tá? Então, o folículo primordial está aqui, ovócito primário, parado em prófase 1, envolvido por células foliculares achatadas. Esse folículo, então, que estava dormente, que estava lá parado, desde que a menina nasceu, né, desde o 5º mês de gestação, agora ele vai ser ativado, tá? Essa ativação não depende de hormônio, depende de fatores do próprio folículo, das células mesenquimais que envolvem esse folículo, fatores que estão ali dentro do ovário, tá? Eles inicialmente não possuem receptores para os hormônios responsáveis
para ele continuar o seu desenvolvimento, que seria o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH, tá? Então, esse folículo ele vai ser ativado e vai começar a se desenvolver independente desses hormônios. Bom, e aí então, os folículos primordiais que foram ativados vão se transformar em folículos primários iniciais, certo? O que vai acontecer? Suas células foliculares vão deixar de ser achatadas e vão se transformar em células cúbicas, e tanto o ovócito quanto essas células foliculares cúbicas vão produzir uma camada gelatinosa entre eles que nós chamamos de zona pelúcida, ok? Então, estou vendo aqui o ovócito e aqui as células foliculares cúbicas. Entre elas, nessa linha aqui um pouco mais escura, a gente tem a zona pelúcida. Então, aqui eu vejo um folículo primordial, aqui eu vejo um folículo primário inicial, tá? Então, observem que o folículo vai aumentando de tamanho. A zona pelúcida, então, é uma camada proteica acelular. Não tem célula, só tem proteína, né? Onde forma-se aqui uma rede proteica formada por 3 proteínas, ZP1, ZP2 e ZP3, certo? ZP1 e ZP2 é mantida em todos os mamíferos, ou seja, é a mesma proteína em todos os mamíferos, mas a ZP3 é a espécie específica, ou seja, ela é específica para cada espécie. Humano tem um tipo de ZP3, macaco tem outro tipo, os outros mamíferos, cada um tem o seu tipo, de forma que o espermatozoide do homem só reconhece o ovócito do homem e vice-versa, tá? Então, o espermatozoide só vai reconhecer o ZP3 da sua espécie, ok? Então, essa zona pelúcida, ela vai ser muito importante na fecundação, tá? Ela vai proteger esse ovócito e vai ser importante para que tenha algum controle ali de entrar mais de um espermatozoide dentro do ovócito, né? Algum controle na polispermia, tá? Isso vai dificultar a entrada de alguns espermatozoides, vai selecionar o espermatozoide que está apto a ultrapassar essa, certo? Bom, à medida que o folículo vai continuando a se desenvolver, ele agora vai se transformar no folículo primário tardio. O que quer dizer isso? As suas células foliculares cúbicas, que antes tinham uma única camada ao redor do folículo, agora vão se proliferar e formar várias camadas, tá? E uma nova linhagem de células vai passar a envolver esse folículo, formando a teca folicular. Da onde elas vieram? Do estroma ovariano novamente, tá? Então, eu vou ter o ovócito, zona pelúcida, células foliculares em várias camadas, que passam agora a se chamar células da granulosa, e células da teca folicular. Então, a gente está vendo aqui, ó, ovócito, zona pelúcida, células da granulosa e células da teca folicular. Então, algumas células do estroma vão envolver esse folículo, formando a teca folicular, as outras vão permanecer como estroma. O estroma nunca vai acabar, tá? Ele vai estar sempre ali preenchendo espaço entre os folículos, ok? Agora, então, esse folículo vai se desenvolver em folículo secundário. Até aqui, vários folículos vão se desenvolvendo, independente de hormônio, tá? Mas alguns também vão morrendo. Então, por isso a gente precisa começar com 5 a 15 folículos para ver se pelo menos um chega a folículo maduro e ovular, ok? Então, vai tendo atresia desses folículos também. Bom, quando chega no folículo secundário, o que vai acontecer? As células da teca e as células da granulosa vão começar a produzir o hormônio feminino, ou seja, o estrógeno. E esse estrógeno, ele vai ser armazenado fora dessas células, em espaços entre as células da granulosa. Então, começa a surgir espaços entre as células da granulosa, o nosso folículo, ele é secundário. Mas até agora, prestem atenção, o ovócito continua sendo o ovócito primário parado em prófase 1. O ovócito não se modificou. O que modificou são as células que envolvem ele no folículo, ok? Então, eu continuo tendo ovócito primário parado em prófase 1, zona pelúcida, células da granulosa, espaços entre as células da granulosa e células da teca folicular. Tá? Isso forma o meu folículo secundário, ó, vários espaços entre as células da granulosa. Esses espaços contêm o quê? Estrógeno. Como que ele é produzido? Bom,
O LH vai estimular as células da teca a pegarem o colesterol da circulação e quebrarem ele em testosterona. E aí, o FSH vai estimular as células da granulosa a pegarem essa testosterona e quebrar em estrógeno e armazenar esses estrógenos em espaços entre essas células, ok? Então, agora, só passa a ser folículo secundário as células que têm receptor para LH e FSH. Se elas não tiverem, elas não se tornam folículo secundário e vão morrer como folículo primário, tá? Então, à medida que o folículo vai se desenvolvendo, ele também passa a ter receptores para esses hormônios, para ele continuar o seu desenvolvimento, certo? Bom, esse folículo, então, agora se transforma em folículo maduro. Folículo maduro, a gente tem o quê? Todos aqueles espaços que se formaram no meio das células da granulosa, que estavam cheios de estrógeno, agora vão formar um espaço único, que é chamado de antro folicular. Surgiu o antro folicular, o folículo é maduro, ou folículo de Graaf, tá? Bom, o estrógeno é um hormônio que vai diminuir a quantidade de FSH e estimular o aumento do LH. Então, os folículos que não conseguirem se manter com essa baixa de FSH vão sofrer atresia, tá? Então, pelo menos um folículo ele vai conseguir se manter com uma baixa de FSH e esse aumento de LH. Então, esse folículo vai ser o folículo que vai se tornar maduro, ok? O que a gente encontra nesse folículo? O nosso ovócito, que continua sendo ovócito primário parado em prófase 1, envolvido pela zona pelúcida e envolvido por algumas células da granulosa. Essas células da granulosa que envolvem intimamente o ovócito passam a se chamar células da corona radiata. Tá? Então, observe aqui, ovócito, zona pelúcida e aqui células da corona radiata. As outras que envolvem o antro continuam sendo células da granulosa. Então, eu continuo tendo célula da granulosa, tá? Porém, elas envolvem agora o antro folicular. E as que envolvem o ovócito passaram a se chamar corona radiata. Tudo bem? Bom, e tem as células da teca, que agora se diferenciam em teca externa e teca interna. Né? A teca externa é de proteção, células são achatadas para proteger o folículo, e as células internas são aquelas que produzem a testosterona a partir do colesterol, tá? Então, são células mais arredondadas e mais internas, certo? Bom, à medida que esse folículo vai crescendo, esse ovócito, ele vai se desprendendo da parede desse folículo. E ele fica preso aqui a essa parede por essas células da granulosa que nós chamamos de cúmulos oóforos. Estão vendo aqui, ó, os cúmulos oóforos são as células da granulosa que prendem o ovócito, junto com a zona pelúcida, junto com a corona radiata, na parede do folículo, tá? Esse folículo ele já está maduro, ele não vai mais se desenvolver, ele vai crescer o seu antro cada vez mais, porque ele está produzindo muito estrógeno, tá? E minutos antes da ovulação, porque o que vai acontecer agora com esse folículo? Ele tem que ovular, ele tem que liberar esse ovócito. Então, minutos antes da ovulação, essas células do cúmulo oóforos vão degenerar e esse ovócito vai ficar solto aqui no antro folicular, envolvido pela zona pelúcida, envolvido pelas células da corona radiata, tá? Nesse momento, o folículo, ele é, ó, o folículo não, o ovócito, ele é ativado. Então, agora, esse ovócito que estava parado, em prófase 1, que não tinha feito nada até agora, ele vai se ativar. E a primeira coisa que ele vai fazer é produzir os grânulos corticais, tá? Então, ele vai começar a produzir grânulos que vão ficar aqui no córtex do seu citoplasma, e esses grânulos vão ser importantes na fecundação, porque vão ser grânulos que vão modificar a zona pelúcida e vão modificar a membrana do ovócito, impedindo a passagem de mais de um espermatozoide na fecundação. Então, assim que o primeiro espermatozoide fecundar o ovócito, ele vai liberar esses grânulos corticais, impedindo a polispermia, tá? Então, aqui a gente consegue ver, olha, esses grânulos distribuídos aqui, né, em toda a célula, ok? E, além de produzir esses grânulos corticais, o ovócito agora continua se ativando, tá?
Então, aqui a gente tem todos os folículos, né? Primário, quer dizer, primordial, primário inicial, primário tardio, secundário maduro. E agora, então, vai ocorrer a ovulação. Então, a gente vê aqui no ovário, ó, os folículos iniciais, folículo secundário, folículo maduro, a gente vê vários folículos, alguns em atresia, outros se desenvolvendo, alguns desse ciclo ovariano, outros do ciclo do mês passado, tá? Então, a gente consegue ver esses folículos todos ali. Então, agora vai ocorrer a ovulação. O que é a ovulação? É a saída do ovócito, do ovário, para a tuba uterina, certo? Então, ó, assim que o folículo se desenvolve, ele vai ficando tão na periferia do ovário que ele vai formando aqui uma protuberância que a gente chama de estigma, tá? Até que a parede do folículo e a parede do ovário se rompem e o ovócito, então, sai da tuba uterina, cai na cavidade uterina e vai para dentro da tuba. Né? Nesse momento de ovulação, as fímbrias, elas estão ali, ó, envolvendo o ovário, fazendo movimentos para puxar esse ovócito para dentro da tuba uterina, mas ele também pode cair na cavidade abdominal, tá? E aí o espermatozoide vai até lá e fecunda e você tem uma gravidez abdominal, certo? Então, aqui mostrando o ovário, o folículo e o ovócito saindo desse folículo no momento da ovulação. Ó, ocorre um rompimento da ovócito, então ele sai do folículo e vai em direção à tuba uterina, tá? É um processo que dura alguns minutos e esse ovócito, então, ó, isso daqui é olho nu, tá, gente? Esse ovócito é a maior célula que nós temos no nosso corpo, a gente consegue observar ele a olho nu. Lógico que aquele está envolvido por zona pelúcida e corona radiata, mas que são muito fininhas, muito transparentes, que não atrapalham, né, a gente observar esse ovócito. Bom, então, durante essa ovulação, ou minutos antes da ovulação, a gente viu que o ovócito é ativado, produz os grânulos corticais, e agora ele também vai retomar a divisão celular. Ele vai terminar a meiose. Então, ele era um ovócito secundário parado em metáfase 2, ele vai terminar a meiose 2 e vai dar origem a duas células. Ao óvulo, que já está fecundado, e ao segundo corpúsculo polar. Então, tá aqui. Nosso óvulo fecundado, quer dizer, aqui na verdade eu tenho o nosso ovócito secundário, primeiro corpúsculo polar, zona pelúcida e corona radiata. Se ele for fecundado, ele vai se dividir novamente, vai formar um óvulo e o segundo corpúsculo polar. Então, eu vou ficar aqui com os dois corpúsculos polares, o óvulo fecundado, ou zigoto, né? Tudo isso envolvido pela zona pelúcida e pelas células da corona radiata, tá? Tudo isso, então, olha, vai sair do ovário, vai para a tuba uterina e vai parar ali na ampola da tuba uterina, esperando o príncipe encantado, tá? Esperando ser fecundado, certo? Ele fica ali de 24 a 48 horas viável, esperando o espermatozoide. Se o espermatozoide vier, ele vai ser fecundado e aí vai ser puxado em direção ao útero, onde ele vai se desenvolver. Se não houver fecundação, esse ovócito vai morrer como ovócito secundário, parado em metáfase 2, não vai terminar a meiose e vai ser reabsorvido pelas células da tuba uterina e o novo ciclo recomeça, ok? Bom, saiu, né, durante a ovulação, saiu do ovócito o ovócito primário, quer dizer, desculpa, o ovócito secundário, parado em metáfase 2, zona pelúcida e corona radiata, né? E aqui o nosso primeiro corpúsculo polar, certo? Então, isso daqui saiu do ovário e foi em direção à tuba uterina, certo? Se houver a fecundação, ele termina essa divisão. Se não houver a fecundação, ele não termina. Então, quando a gente falou aqui, o ovócito secundário, né, ele vai ser ativado, vai formar os grânulos corticais e ele vai chegar lá como
durante a ovulação, né, ele vai terminar a meiose 1. Eu acho que aqui eu falei errado, tá, gente? Retomando. Então, durante a ovulação, o ovócito primário, parado em prófase 1, que estava desde o início do folículo até o folículo maduro, ele vai se ativar, formar os grânulos corticais e terminar a meiose 1, formando o ovócito secundário, primeiro corpúsculo polar. Esse ovócito secundário vai entrar em meiose 2 e parar em metáfase 2. E é assim que ele vai ser ovulado, tá? Então, assim que ele é ovulado, eu tenho o ovócito secundário parado em metáfase 2, primeiro corpúsculo polar, zona pelúcida e células da corona radiata. Se houver fecundação, ele vai terminar a meiose 2, dando origem ao zigoto e ao segundo corpúsculo polar, que vai ficar aqui também, envolvido pela zona pelúcida, tá? Se não houver, vai morrer como ovócito secundário. Então, durante a ovulação, o ovócito deixa de ser primário e se transforma em ovócito secundário, tá? Ele termina a meiose 1. Então, quem que é ovulado? É ovulado ou um ovócito primário ou um ovócito secundário, depende da mulher, né? Algumas isso vai acontecer minutos antes da ovulação, outras isso vai acontecer durante a ovulação. O que importa é que vai chegar na tuba uterina um ovócito secundário parado em metáfase 2, pronto para ser fecundado, ok? Então, estou voltando aqui porque eu acho que eu falei diferente da outra vez. Bom, então, houve a fecundação, termina a meiose 2, não houve fecundação, ele morre como ovócito secundário e um novo ciclo recomeça. Então, saiu ovócito, primeiro corpúsculo polar, zona pelúcida e células da corona radiata. O que ficou no ovário? Ficou no ovário a parede do folículo, ou seja, as células da granulosa e as células da teca. Agora, elas vão se transformar numa glândula que nós chamamos de corpo lúteo, ou seja, vai entrar na fase lútea, né? Aonde essa parede do folículo inicialmente vai dar origem ao corpo hemorrágico, porque assim que ocorre o rompimento da parede do folículo, vasos sanguíneos começam a crescer aqui para dentro, então eu vou ter aqui uma fase hemorrágica, tá? Vasos sanguíneos que foram rompidos, vão extravasar sangue. Eu vou ter que células da teca e da granulosa se diferenciando para formar uma glândula endócrina. E depois, esse corpo hemorrágico vai se transformar num corpo lúteo. Então, as células da teca e da granulosa já se diferenciaram, estão armazenando, né? As células da granulosa estão armazenando uma grande quantidade de lipídios para formar os hormônios, né? Está armazenando uma grande quantidade de gordura para quebrar e formar a testosterona, essa testosterona ser quebrada em estrógeno. Então, esse corpo lúteo agora, o corpo amarelo, vai ser responsável por produzir estrógeno e, além do estrógeno, a progesterona, certo? E então, ele vai permanecer ali no ovário por mais 13 dias. Se houver a fecundação, ele permanece. Se não houver a fecundação, ele morre. Por quê? Porque a gente viu que o estrógeno, ele vai estimular a liberação do LH e diminuir a do FSH, certo? O LH provoca a ovulação e provoca a luteinização, ou seja, a formação do corpo lúteo. Mas o corpo lúteo produz progesterona e a progesterona inibe LH. Então, o hormônio que mantém o corpo lúteo, que é o LH, é inibido pelo próprio corpo lúteo através da progesterona. Então, o corpo lúteo ele vai ficar 13 dias sem nenhum hormônio estimulando ele. Depois de 13 dias, se não tiver nenhum hormônio, ele morre. Se houver a fecundação, né, vocês já viram que o embrião ele vai produzir um hormônio, que é o beta-HCG, que mantém o corpo lúteo no lugar do LH. E aí o corpo lúteo ele vai ser mantido durante as 20 primeiras semanas de gestação. Depois, a placenta passa a produzir estrógeno e progesterona, e o corpo lúteo, então, morre, tá? Se não houver fecundação, ele já morre depois dos 13 dias e ele nem fica, né, viável tanto tempo como
se houver a gravidez, tá? Ele vai manter a gravidez nas 20 primeiras semanas, ok? Se não houver a gravidez, ele morre 13 dias depois. Então, aqui a gente está vendo o corpo amarelo, olha. Ele é amarelo porque ele armazena grande quantidade de gordura, né, que é o corpo lúteo. E quando o corpo lúteo morre, né, ele vai sofrer uma apoptose, tá? Então, se não houver fecundação, não tem hormônio para manter ele, então tem uma redução do fluxo sanguíneo. Células T vão liberar interferon que chamam macrófagos, e os macrófagos vão produzir fator de necrose tumoral, vai iniciar uma apoptose. Esse corpo lúteo vai morrer e vai dar origem ao corpo albicans, o corpo branco. Tá aqui, ó, corpo albicans aqui e corpo lúteo aqui. Tá? Então, as células da TEC e da granulosa vão morrer, esse corpo lúteo, então, vai diminuir de tamanho até ele desaparecer. Então, a gente viu que durante a gametogênese, os folículos vão se desenvolvendo, mas durante o desenvolvimento desses folículos, eu vou ter muita atresia. Muitos folículos vão morrer, tá? Então, vai morrer primordial, primário, secundário, maduro. Em todas as fases, eu vou ter morte de folículos, certo? Por isso, eu preciso começar com pelo menos 15 folículos para pelo menos um chegar a ovular. Então, normalmente, é ovulado um ovócito secundário por ciclo ovariano, tá? Se a mulher ovular mais de um, ela pode ter gêmeos. E pode ter ciclos anovulatórios, que ela não ovula nenhum. E normalmente a mulher ovula cada mês, ou cada ciclo ovariano, por um ovário. É cíclico, cada mês um ovário é que vai ovular, ok? Então aqui, ó, a atresia desses folículos, as células vão morrendo, vão sofrendo apoptose. E aqui todos os folículos, né? O folículo primordial, primário inicial, primário tardio, secundário e maduro. Então, esse é o desenvolvimento dos folículos, né? Em que em todos eles o ovócito é primário parado em prófase 1. Quando chega no folículo maduro, ele termina a meiose 1, dá origem ao ovócito secundário, o primeiro corpúsculo polar. O ovócito secundário inicia a meiose 2 para em metáfase 2, e ele então é ovulado dessa forma, vai chegar na tuba uterina e vai ser fecundado como ovócito secundário parado em metáfase 2, certo? Só aí, então, ele termina a meiose 2. Então, aqui, ó, quando a gente faz um corte histológico de ovário, a gente vê vários folículos em vários estágios de desenvolvimento. Como eu disse, alguns se desenvolvendo esse mês, outros sofrendo atresia do mês passado, ok? E a maior causa de infertilidade feminina é desordens ovulatórias, né? Parte hormonal, parte dos folículos que sofrem atresia. Então, é importante entender isso para se entender a infertilidade feminina, para tentar melhorar, né, a formação desse gameta, desse óvulo, para a mulher poder engravidar e até entrar com uma fertilização assistida, né? Você tem que entender muito bem como que as coisas acontecem, qual o problema que a mulher tem, para você poder, então, ajudar. E algumas curiosidades da mulher, né? Como eu falei do homem, eu vou falar também um pouquinho da mulher. É que uma mulher começa a menstruar em média aos 12 anos e entra na menopausa com aproximadamente 50 anos, né? A menopausa, ela não é porque os folículos acabaram. É porque a gente começa a ter uma desordem hormonal que acaba matando os folículos que restaram, tá? Então, a menopausa é causada por hormônios. Senão, cada mulher iria entrar na menopausa num período diferente. Né? Se a mulher toma pílula e ela não ovula, ela tem mais óvulo, então ela ia ficar mais tempo fértil, mas isso não acontece. Né? Então, quando as mulheres chegam mais ou menos a 50 anos de idade, você começa a ter uma desordem hormonal que acaba matando os folículos que restaram e ela entra na menopausa, tá? Então, isso quer dizer que são cerca de 38 anos de vida menstrual, ou seja, 456 ciclos que a gente vai passar pela nossa vida.
com uma média de 5 dias de menstruação por mês, esse número corresponde a 2.280 dias de menstruação durante toda a nossa vida. Olha que coisa horrível, gente. 2.000 dias eu estou menstruada. Se eu menstruasse de maneira ininterrupta até os meus óvulos acabarem, eu iria menstruar por 6 anos sem parar. Mas aí a gente pensa, menstruação é ruim? Não. Todo o estresse e toxina acumulados durante o mês são eliminados junto com o sangue durante o período menstrual. Então, procedendo-se assim uma limpeza orgânica. A menstruação limpa a gente de várias toxinas, então acaba que ela é boa, né? A gente não pode pensar nela só pelo lado ruim, porque na verdade a mulher nasceu para ter filho. Lembra, antigamente as mulheres tinham 11, 12 filhos, mulheres não menstruavam. Era um filho atrás do outro e depois entrava na menopausa e não menstruava mais. Não era para a gente menstruar, mas a gente optou por não ter filho, então a gente menstrua, tá? Então, a menstruação, ela acaba sendo boa, porque ela acaba eliminando toxinas, né? E acaba sendo boa porque hoje em dia a gente não tem um filho atrás do outro. E aí a gente, né, consegue ter uma vida diferente da vida que tiveram as nossas avós, as nossas bisavós, certo? Bom, cada dia do mês a mulher possui uma concentração de hormônio sexual, né? Depende de onde está o folículo. O folículo secundário já produz estrógeno, antes não tem estrógeno, após a ovulação tem progesterona. Isso quer dizer que em cada dia a gente está com uma quantidade hormonal diferente. Isso faz com que a mulher, o corpo da mulher seja complexo e a mente também. Então, assim, as mulheres são todas bipolares, tripolares, tetrapolares, né? A gente cada dia está de um jeito, cada dia a gente tá com um humor diferente, e isso não depende da gente, isso depende dos nossos hormônios. Então, os homens têm que entender um pouquinho o nosso lado. Eles estão sempre igual, a quantidade de testosterona é sempre a mesma. A gente não, a gente tem uma variação enorme, e isso faz toda a diferença no nosso comportamento. Então, é uma coisa fisiológica, não patológica, ok? E se a gente for comparar, então, a gametogênese masculina com a gametogênese feminina, elas têm muita coisa em comum, mas também têm muita coisa diferente. Elas têm o mesmo período, multiplicação, crescimento, maturação, diferenciação. No período de multiplicação é igual, né? As células germinativas estão sofrendo mitose. A diferença é que no homem isso só inicia na puberdade e na mulher isso inicia no período pré-natal, ou seja, antes do nascimento. O período de crescimento também é igual, né? Todas as células germinativas vão crescer, vão duplicar, vão se preparar para a meiose. O período de maturação, que é quando ocorre meiose 1 e meiose 2, é relativamente igual. Nós temos as duas meioses nos dois, as duas são reducionais, as duas ocorre o crossing over, porém a divisão de citoplasma é diferente. No homem geram-se 4 células do mesmo tamanho. Na mulher eu gero uma célula grande e 3 células pequenas. 3 células inviáveis, né? Então, na mulher ela gera uma única célula viável para a fecundação, certo? No homem, as 4 células são viáveis para a fecundação, ok? Então, essas são as maiores diferenças entre gametogênese masculina e feminina. Uma outra coisa também, que o homem sempre tem uma espermatogônia de reserva, a mulher não tem ovogônia de reserva. Então, o homem é fértil a vida toda, a mulher entra na menopausa, certo? E é isso, né? É parecido, mas diferente, né? Tem algumas peculiaridades de cada sexo, e isso é importante para controlar a quantidade de filhos, né, na geração. A mulher acaba controlando e a mulher acaba... por que ela tem que formar uma célula muito grande e as outras 3 pequenas? Porque ela tem que ter uma grande quantidade de citoplasma, porque o espermatozoide, quando ele for fecundar o ovócito, ele já não tem citoplasma, ele jogou fora. Então, a mulher tem que ter o dobro de citoplasma para conseguir recuperar ou conseguir ter a quantidade de citoplasma que o espermatozoide jogou fora. Com isso, vai ter uma quantidade de citoplasma ideal para o desenvolvimento do embrião, né? Então, é importante
as outras 3 células serem pequenas, para que uma seja grande, tenha muito citoplasma, para o espermatozoide, então, entrar apenas com o núcleo e nosso filho ser a cara do pai. Gente, é isso. Agora vamos às perguntas. Muito obrigada pela palestra, Daniela. Você arrasou, foi muito esclarecedora, muito didática. É um assunto que às vezes gera muito confusão, né? Então, muito Espero obrigada. que tenha Agora, tirado algumas dúvidas, né? E vamos arrasou. ver quais são as dúvidas ainda que restaram. Isso, vamos ler as dúvidas. Acho que saiu e voltou. Foi. Os espermatozoides com anomalias conseguem viver normalmente dentro das suas condições por muito tempo, depende da anomalia, mas sim, tá? Eles conseguem. Se o espermatozoide ele tiver anomalia na cauda, ele não vai conseguir chegar até o local de fecundação, mas ele vai viver ali normalmente, ele vai até sair no esperma, porque para ele sair do aparelho reprodutor masculino, ele não depende da motilidade dele, só que ele não vai conseguir chegar até a tuba uterina para fecundar, né? Então, dependendo da anomalia, ele consegue com certeza. Agora, aqueles que têm núcleo muito pequeno, às vezes morre antes, né? Se a anomalia for no núcleo, já é mais difícil ele se manter. Mas a anomalia de cauda, de peça intermediária, ele vai viver normalmente. Ok. Já foi identificado algum defeito nas células de Sertoli como possível agente causador de oligospermia ou mesmo azospermia? Não. Quer dizer, eu não sei, pode até ser que tenha, né? Mas até o momento eu não sei se a célula de Sertoli ela está implicada nisso. Ela até poderia estar, mas aí seria mais um problema hormonal causado por alguma coisa da célula de Sertoli, né? Ela não produzia ABP, por exemplo, ou produzir ABP em quantidade insuficiente, isso poderia ser uma causa, mas eu não sei se isso já foi estudado a fundo. O ovócito não reconhece o espermatozoide com anomalia e ele não consegue fecundar, ou há casos em que ele consegue fecundar gerando um bebê com alguma deficiência? Se ele consegue fecundar, a gente não sabe, porque se ele consegue fecundar, esse embrião não se desenvolve. E aí a gente não tem estatística disso, né? Assim como várias anomalias genéticas devem ocorrer, mas a gente também não sabe, porque o que nasce é síndrome de Down, Klinefelter, George, ou seja, as que permitem o nascimento são as anomalias menores. As maiores a gente não sabe, porque aí fecunda, o embrião não vai para frente, morre, a tuba uterina absorve e a gente nem fica sabendo. A mulher não sabe que engravidou, a gente não sabe nem que o embrião teve problema, então a gente não tem estatística disso, mas é possível, sim, que ele fecunde, mas que, devido à sua anomalia, o embrião não se desenvolva. A espermatogônia escura volta para refazer o ciclo no mesmo túbulo seminífero ou ela sofre algum tipo de migração? Não, ela fica ali parada. Dividiu em duas, uma fica e a outra vai multiplicando, vai subindo os degraus e aquela fica ali no primeiro degrau. Aí, eventualmente, ela se divide novamente. Como a quimioterapia pode influenciar na espermatogênese e na ovogênese? O que os quimioterápicos fazem? Eles matam células em divisão. E na ovogênese e na espermatogênese, as células estão se dividindo o tempo todo. Então, quando a pessoa está fazendo químio, ela vai matar todas as células em divisão do seu corpo inteiro, não tem como você selecionar só a célula cancerígena. Então a pessoa fica careca por quê? Porque você mata a célula de folículo piloso que está se desenvolvendo o tempo todo. Ela tem problema digestivo por quê? Porque suas células digestórias estão se dividindo o tempo todo, então mata essas células. A mesma coisa vai acontecer nas gônadas, vai matar as células germinativas que estão em divisão. Então a pessoa ela não consegue engravidar durante o tratamento com quimioterápico. A mulher que tem síndrome de ovários policísticos não termina a ovogênese, né? O que acontece é que os seus folículos chegam todos a ficar maduros, mas não ocorre a ovulação. E aí ela vai produzindo uma quantidade de estrógeno muito grande, isso vai interferindo na formação de outros folículos, e aqueles folículos ali não morrem, eles ficam ali produzindo estrógeno, novos ciclos não vão acontecer, ela não consegue ovular e ela não consegue engravidar. Então ela tem que entrar ou com tratamento hormonal, né, para ovular esses folículos e regular a sua gametogênese, ou ela tem que tirar parte do ovário ou o ovário inteiro
para que o outro ovário consiga se desenvolver normalmente para ela poder se reproduzir. A minha filha tem ovário policístico. Muito complicado. Muito. Ela toma pílula desde de 14 anos de idade. Uhum. Porque ela ficava 15 dias menstruada. Aí começou a ter Nossa, anemia. É uma loucura. muito incômodo, muito desconfortável. Não. E ela é criança, né? 14 anos, ficando metade do mês menstruada, pelo amor de Deus. É. Até quantos dias é considerado um ciclo menstrual regular? 32, né? A média é 28, mas de 25 a 32 dias é considerado normal. E a ovulação é sempre no meio. Então, 32 dias, você vai ter aí 16, 16º dia você está ovulando. A pergunta era essa em relação à ovulação? Se eu entendi, acho que sim, né? O que significa janela de implantação e ela pode estar deslocada? O que podemos fazer para engravidar nessas condições? A janela de implantação é toda uma organização, né, do útero, do ovário, da tubo-uterina, para que ocorra a fecundação, para que ocorra o desenvolvimento do embrião, parte hormonal, tudo isso. Então, às vezes acontece da pessoa ovular e não conseguir fecundar porque o local não está propício para essa fecundação, não era, os hormônios que estão ali não eram os hormônios que deveriam estar. Então, você tem a época certa, com os hormônios certos, toda a parte endócrina, né, certa para que ocorra a fecundação e a implantação do embrião. Também não adianta ocorrer fecundação, o embrião chega no útero e não está o útero no momento certo que deveria receber esse embrião, a implantação não ocorre, o embrião cai pela vagina e a mulher nem sabe que abortou. Quando usamos anticoncepcionais, ocorre alterações no desenvolvimento folicular? Você para o desenvolvimento folicular. Né, os hormônios, eles têm normalmente LH e FSH, eles têm estrógeno e progesterona que inibem LH e FSH. Então, os folículos até podem se desenvolver até primário, mas eles não conseguem ultrapassar para secundário. Ou seja, você continua tendo desenvolvimento de folículo até primário, eles continuam morrendo, sofrendo atresia, mas eles não se desenvolvem para chegar a ovular. Então, você tem perda de folículo da mesma maneira. Eles só não se desenvolvem na parte final e não ovulam. Caso a mulher retire um ovário, todos os ciclos serão feitos apenas por aquele que restou ou terão ciclos que não irão ocorrer? Não, todos vão ser. Ele vai ovular todo mês. Qual a abordagem para uma paciente pós-tratamento com quimioterapia que deseja engravidar? Leva um tempo até que as células da ovogênese voltem a se dividir normalmente ou é assim que para a quimio? Assim que para a quimio, teoricamente, as suas células vão começar a se desenvolver, tá? Porque você não vai, elas vão continuar se desenvolvendo sempre. A diferença é que você está matando a que está dividindo. Se você para de matar a que está dividindo, ela vai até o final, né? Então, assim que tem a quimio, ela já começa a se reproduzir. Só que você tem que pensar o seguinte: você parou de fazer a quimio, não quer dizer que ela não esteja no seu sistema. Então, você tem que dar um tempo para você eliminar do seu sistema toda aquela substância que foi colocada. Então, por isso que às vezes a gente dá um tempo, né, para depois ela tentar engravidar, porque no início realmente você parou de colocar a substância em você, mas ela ainda está em você. Você tem que dar um tempo para você eliminar toda essa substância para você voltar a ovular. A reposição hormonal ajuda nessa desordem hormonal causada pela menopausa? Se sim, então também ajuda nessa questão da fertilidade, já que a morte desses ovócitos se dá por essa desordem hormonal? A reposição hormonal, ela ajuda não para você continuar fértil, ela ajuda porque após a menopausa você tem uma série de perdas, né? Você perde estrógeno, e perdendo estrógeno você deixa de estimular os osteoblastos a produzirem matriz para o cálcio se depositar, você tem osteoporose. A pele da mulher fica seca. Então, eu tenho uma série de mudanças que muitas mulheres não conseguem se adaptar, e aí elas fazem a reposição hormonal para voltar a ter aquela pele de antes, para não ter osteoporose. Mas, se você fizer reposição hormonal para evitar, né, digamos assim, você entrar na menopausa, é impossível, porque o seu corpo já vai
é produzir mais FSH, o FSH vai fazer com que os folículos se produzam muito rápido, produz mais estrógeno, isso vai estressar, os folículos vão morrer, não tem jeito. Você teria que segurar o FSH, você teria que pôr algum hormônio impedindo com que o FSH fosse liberado, eu nem sei o resultado disso, às vezes é pior, você vai mudar outras coisas, né, o FSH é produzido pela hipófise, vai ter que segurar isso, e aí você de repente não consegue segurar só FSH, vai acabar segurando outros hormônios e vai trazer uma série de outros problemas. E Deus é sábio, gente. Mulher com 50 anos engravidar, o corpo dela não aguenta, não. Uhum. A gente não tem mais condição disso, não tem cálcio para isso, não tem hormônio, nada. A gente já não é novinha, né? Tem que gerar 2 vidas. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente diminui a quantidade de sais minerais, diminui a quantidade hormonal, e isso tudo é importante na gravidez. Bom, essas foram todas as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada, Daniela. Você foi ótima, de verdade. E agora a gente vai ter a palestra sobre o papel e a trajetória do embriologista. Gente, não percam.